Meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e eu quero elaborar juntamente com você um esboço de pregação baseado em Ezequiel 37 sobre o Vale dos Ossos Secos. Nós vamos tirar 5 lições preciosas que você pode tanto levar para o seu ensino, como utilizar alguns desses tópicos no momento que você está estudando para ministrar a sua mensagem. Tá lembrando que nós temos conteúdos totalmente gratuitos neste canal, onde nós vamos tratar sempre sobre esboços de pregação, estudos bíblicos, dicas para pregadores e sempre que possível deixando uma palavra de Deus ao teu coração todos os dias. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem com aquele amigo, com a sua amiga que deseja aprender um pouco mais a palavra de Deus e acaba tendo um pouco de dificuldade no momento de ministrar a palavra de Deus, certo? Como vamos lá então? Nós vamos hoje então estudar Ezequiel capítulo 37. Aconselho vocês lerem o capítulo inteiro, já que nós vamos, para ganhar tempo e o vídeo não ficar longo, nós vamos ler apenas um versículo, porém vamos citando ao longo desse esboço de pregação os demais versículos. Ezequiel 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio a um vale que estava cheio de ossos. Primeira dica aqui é sempre prestar atenção em cada palavra, para que você possa extrair do texto bíblico as respostas que nós precisamos e as aplicações de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o que está no texto da palavra de Deus. Então, a nossa introdução, nós precisamos compreender que o vale, ele não era algo físico, mas sim uma visão espiritual que Deus estava dando para Ezequiel. Vamos ler novamente o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então o Senhor leva Ezequiel em uma visão espiritual para revelar a sua vontade. E ainda nós podemos dizer que Deus, ele revela a situação espiritual do povo de Israel nos seus dias do cativeiro da Babilônia, como também o poder do nosso Deus para trazer de volta a vida ao seu povo. Então, lembrando que quando vamos estudar, montar um esboço de pregação baseado em Ezequiel 37, nós precisamos compreender que Deus está dando uma visão ao profeta. E a partir disso podemos extrair então algumas lições. Primeira lição: Deus revela a situação espiritual de Israel com propósito. Ezequiel 37, versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui nós podemos dizer que a situação que estava acontecendo com o povo de Israel, Deus estava revelando ao seu profeta, o profeta Ezequiel, com um propósito, porque Deus não revela algo a não ser que ele vai agir, ou advertir, ou transformar uma situação. Por isso é importante nós entendermos que a situação que Israel estava era uma situação sem esperança. Ezequiel 37, versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então a situação do povo de Israel, eles, aos olhos deles, estavam totalmente sem esperanças, cortado do povo de Deus, ao ponto que tudo aos seus olhos estavam sem vida. Por isso nós precisamos entender nessa primeira lição que a falta de esperança trouxe a perda de vida e também a sequidão espiritual. Porque todas as vezes que alguém perde a esperança, perde a fé,
perde a visão espiritual, ele começa a definhar espiritualmente. Ele perde a vida de Deus e acaba caminhando para uma vida totalmente afastada, cortada dos planos de Deus, uma vida sem esperança. Por isso o verso 2 de Ezequiel 37 fala que além deles estarem sem esperança, o versículo 2 fala que eram muitos numerosos. Então a maior parte do povo de Israel estava sem esperança naqueles dias. E o verso 2 também nos diz que estavam sequíssimos, eles estavam sem vida, eram as marcas do passado que já houve vida. Ao longo da história de Israel, nós vemos a marca de Deus ao longo da história, revelando o seu poder, revelando a sua misericórdia, revelando a sua forte mão em favor do seu povo. E a vida de Deus estava nesse povo, mas com a perda da esperança, que foi fruto da desobediência e do cativeiro, fez com que eles perdessem a esperança e estivessem totalmente sem vida espiritual. A segunda lição que nós podemos aprender é que Deus não desiste do seu povo, mesmo diante da morte espiritual. Eles estavam sequíssimos, e lembrando que era uma visão espiritual. Ezequiel 37, verso 12 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Mesmo diante daquela situação, mesmo diante de uma perda de vida sem esperança, o povo achando-se cortado da vida de Deus, ainda assim Deus chama a Israel de meu povo, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Então Deus não desiste daqueles que por um tempo estão afastados da vida de Deus. Deus não desiste do seu povo simplesmente porque o seu povo tomou decisões que afastaram da presença dele, pecaram por um tempo, se afastaram dos caminhos da verdade. Ainda assim, Deus não desiste do seu povo. E por isso nós podemos aprender duas promessas, mesmo diante da situação espiritual de Israel. A primeira, que Deus ele diz que abrirei as vossas sepulturas. Lembrando que estamos falando de uma visão espiritual que Deus deu a Ezequiel. Então Deus estava falando que ao abrir as sepulturas, traria novamente a vida espiritual do povo de Israel. Eles estavam cativos, estavam sofrendo como consequência da desobediência, mas Deus faz uma promessa de restaurar. Por isso, além de abrir as sepulturas, nós vemos que Deus promete trazer novamente a terra. E aqui nós podemos falar que da mesma forma que Deus fez com que houve vida ao restaurar Israel na sua terra física, Deus também nos dará a vida eterna quando nos tirar deste mundo cheio de trevas, cheio de cativeiro, e nos levará para estar para sempre com Ele. Terceira lição que eu aprendo neste texto é que precisamos discernir e receber a direção de Deus. Primeiro, Ezequiel foi humilde em reconhecer que não sabia de tudo. Quando Deus pergunta para Ezequiel, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Eles podem tornar a vida? A resposta de Ezequiel no verso 3 é: Senhor Jeová, tu sabes. Ele reconhece que ele não sabe de tudo. E aqui eu preciso abrir um parêntese e já para chamar um pouquinho a sua atenção. Nós, seja aqueles que ministram a palavra de Deus, sejam os profetas, sejam os evangelistas, aqueles que anunciam a palavra do Senhor, precisamos ter humildade de reconhecer que não sabemos de tudo. Precisamos ter humildade e reconhecer que se não for a mão de Deus, se não for a direção de Deus, nós nada conseguimos fazer e nem mesmo discernir. Por isso, o segundo ponto aqui, Ezequiel só profetizou quando Deus o direcionou. O versículo 4 vai dizer: então me disse,
profetiza sobre esses ossos. Aqui eu preciso destacar o perigo de falar o que Deus não está mandando, dizer o que não está no texto bíblico, aonde muitas pessoas têm sido enganadas, muitos pregadores têm aplicado de forma errada os textos bíblicos, porque dizem o que Deus não está dizendo. Aqui Ezequiel, ele só profetizou porque Deus ordenou. Ele só profetizou após receber uma direção de como deveria profetizar, quando deveria profetizar e o que deveria profetizar. Então, você, no momento que estiver ministrando a palavra de Deus, tome um cuidado de não dizer algo que Deus não está dizendo. A quarta lição: a vida de Deus, ela se manifesta aonde há a palavra de Deus. O versículo 4 de Ezequiel 37 nos diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja que, à medida que Ezequiel foi profetizando de acordo com a vontade de Deus e falando o que Deus havia dito para ele falar, o versículo 7 vai dizer: enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, um barulho começou a acontecer. E a Bíblia vai dizer que ossos com ossos se juntaram, cresceu nervo, carne, pele, porque tudo foi feito de acordo com a vontade de Deus. E lembrando que era uma visão espiritual, não era algo físico naquele momento, e que Deus estava falando a respeito da saúde e da vida espiritual de um povo que estava afastado dos caminhos do Senhor. E o versículo 10, que é o terceiro ponto dessa quarta lição, o profeta Ezequiel diz: e profetizei como ele me deu ordem, não foi como ele quis. Não foi a maneira que Ezequiel sentiu no seu coração. Não foi como Ezequiel pensou. Não foi como Ezequiel planejou. Ezequiel profetizou de acordo com o que Deus o ordenou. E no momento que ele faz em obediência o que Deus ensina, então entrou o Espírito neles. Aqui é o momento que nós manifestamos a palavra de Deus, profetizando, proclamando as verdades eternas de Deus. É o momento que o Espírito Santo, ele age, trazendo vida, trazendo cura, trazendo salvação, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, pois esse é o ministério do Espírito Santo neste mundo. Quinta e última lição: as promessas de Deus não se perdem ao longo do tempo. Ezequiel 37:14 diz: e porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então o tempo se passou. Ezequiel, ele estava profetizando para um povo que ficaria cativo 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas ainda assim as promessas de Deus se cumpririam. Passou os 70 anos, o povo de Israel voltou nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, para a terra de Israel, conforme a palavra de Deus. Então nós temos três promessas aqui: a promessa do derramar do Espírito Santo, e porei em vós o meu espírito e vivereis. A promessa da vida abundância, porque o vivereis é ter vida, e vida em abundância na presença de Deus. E a promessa de um lugar, que para Israel era um lugar físico, um lugar momentâneo, mas que para a igreja, para o povo de Deus, é um lugar eterno. Depois que nós sairmos deste mundo, seja pelo arrebatamento, ou seja pela ressurreição dos mortos que estão em Cristo, nós iremos estar para sempre com o Senhor. Eu espero que este esboço de pregação seja útil para a sua vida, para o seu ministério, possa ter fortalecido a tua fé. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais!